Tiago, capítulo 2, do verso 5 ao verso de número 7. Nós começamos a meditar neste capítulo da carta de Tiago, vendo que Tiago agora ele muda de assunto, ele passa a tratar de uma questão que estava acontecendo nas igrejas, que era a discriminação com os pobres. Provavelmente Tiago dá continuidade, então, ao que ele já havia falado no capítulo anterior, no verso de número 7, mostrando qual é a religião pura e sem mácula, qual é o verdadeira prática da vida cristã, que ele diz que é visitar os órfãos e as viúvas. E agora, então, ele vai falar a respeito desta discriminação que havia nas igrejas. E ele faz, no verso de número 1, ele estabelece o princípio, que é: não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E ele dá um exemplo hipotético, que é um rico e um pobre entrando na igreja e sendo tratados, então, com total distinção, né? É dito ao rico para sentar num lugar especial, lá na frente, perto do pregador, enquanto o pobre ficar em pé, lá no fundo da igreja, e se pudesse sentar mais próximo do pregador, sentaria debaixo dos pés dos ricos. Agora, Tiago, no verso 5 ao 7, após estabelecer então o princípio que a fé em Cristo não pode ser, na prática, uma fé que faça acepção de pessoas, ele vai falar então o que há de errado com a discriminação. O que há de errado com a discriminação? Verso 5 ao verso 7 diz assim: Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles mesmos que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então nós vemos aqui Tiago continuando a expor aí a questão sobre o que há de errado em fazer acepção de pessoas. Como eu já disse no verso anterior, ele menciona a acepção de pessoas com base na aparência e ele nos equipara a juízes que baseiam seus julgamentos em motivos perversos. E agora ele acrescenta a ideia de que também, quando fazemos acepção de pessoas, nós estamos invertendo a maneira como Deus vê as pessoas. Veja que ele inicia o seu argumento dizendo: ouvi, meus amados irmãos. Ouvi, meus amados irmãos. Tiago aqui está fazendo uma conclamação, né? E essa conclamação essa expressão ouvir, era comum nas assembleias lá do antigo Israel e funcionava como uma fórmula introdutória de algo muito importante e relevante que seria dito, algo que as pessoas deveriam prestar muita atenção, né? Você vai encontrar também os profetas usando esta mesma fórmula, né? E o próprio Senhor Jesus, os apóstolos também, quando iam falar algo muito importante, sempre usavam essa expressão.
E agora nós vemos Tiago usando essa expressão, e ele se coloca de maneira autoritativa, como se ele fosse um profeta, um pai espiritual sobre a vida daqueles cristãos. Contudo, ele trata de uma maneira afetuosa, ele chama meus amados irmãos, né, para mostrar que a sua exortação e o seu arrazoado procede de um amor verdadeiro que ele nutre por eles. O que Tiago aqui deseja é que eles tenham, então, total atenção sobre a maneira como Deus vê os cristãos pobres. Primeira coisa que ele diz, ele fala aí no verso 5, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Primeira coisa que Tiago fala é sobre os ricos na fé. Os ricos na fé. Ele introduz esse ponto com uma pergunta, né? Uma pergunta retórica. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos na fé. A ênfase aqui recai sobre Deus, né? O que Deus fez? Ele é o Deus que escolheu os pobres do mundo para serem ricos na fé, em contraste com a escolha da igreja, que estava menosprezando os pobres. Eles são chamados aqui de os que para o mundo são pobres, ou seja, são pobres da perspectiva humana, são desprovidos, não têm recursos, não têm condições de terem uma vida confortável, uma vida segura. Mas Tiago diz, Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. Quando Tiago diz isso, ele está querendo afirmar que na escolha soberana de Deus, a escolha da sua obra de salvação, Deus, ele resolve escolher o pobre, o menos favorecido, para demonstrar sobre ele a sua graça, o seu grande amor. O que nós temos que tomar muito cuidado ao interpretar este texto é nós acharmos que todo pobre é alguém que foi escolhido por Deus para ser salvo em Cristo Jesus. Nós temos que tomar cuidado com este tipo de interpretação, porque Tiago aqui não está afirmando que Deus escolheu todos os pobres, mas somente ele está fazendo uma constatação, que Deus escolhe pessoas pobres. Nós temos que tomar cuidado com essa ideia, principalmente você vai encontrar alguns grupos ligados à teologia da libertação, né? Que veem a pobreza como se fosse um sacramento, né? Uma vocação divina, e chegam a interpretar que Deus fez uma opção preferencialmente pelos pobres. Então, o que nós temos que entender nesta afirmação de Tiago é que, levando em conta a passagem e o contexto, o que Tiago quer mostrar é exatamente estabelecer um contraste entre a maneira como o mundo vê as pessoas e a forma como Deus enxerga as pessoas, né?
Então, o mundo, ele enxerga as pessoas e ele considera as pessoas pela sua aparência, pela sua roupa, pela sua beleza, pela sua condição econômica. E Deus não faz esse tipo de julgamento. Deus olha e observa o coração. O apóstolo Paulo mesmo, falando sobre isso, ele diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 ao verso 29, e ele usa 3 vezes a mesma palavra que Tiago usa aqui para escolheu. E ele diz assim lá: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, segundo Paulo, o motivo de Deus ter escolhido, na grande maioria, Deus ter escolhido pessoas pobres, Deus fez isso para abater a soberba humana, que valoriza aquilo que Deus não considera, né? Então foi para confundir os que veem as coisas do ponto de vista externo e não do prisma da eternidade e dos valores divinos. O ponto aqui de Tiago é que os seus leitores, ao discriminar os irmãos pobres, eles estavam agindo da mesma maneira que o mundo, que trata as pessoas pela sua aparência, pela sua condição econômica. E eles não estavam agindo conforme a vontade de Deus. Deus escolheu então a maioria dos seus filhos exatamente entre os pobres deste mundo. E ele escolheu para serem ricos na fé. Isto é, ricos por causa da sua fé. Tiago está mostrando que essa é a verdadeira riqueza. Essa é a riqueza que não se acaba, né? Que dura para sempre, conforme ele mesmo aprendeu de Cristo Jesus. João Calvino, comentando esse texto, ele diz assim: apesar de Deus derramar a sua graça tanto sobre os ricos quanto sobre os pobres, é a sua vontade, entretanto, preferir os pobres, para que os poderosos aprendam a não se vangloriar e para que os ignóbeis e obscuros possam atribuir somente a Deus aquilo que sejam e porventura tenham. Então, Deus faz essa escolha soberana exatamente para mostrar, né, para confundir e para humilhar os homens em sua arrogância, os homens em sua soberba, e ao mesmo tempo aqueles que foram escolhidos devem reconhecer que a sua verdadeira riqueza não está no seu conforto, não está nas suas posses, não está no seu dinheiro, mas a sua verdadeira riqueza está em conhecer a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Tiago diz que os pobres aqui são os herdeiros do reino que Deus prometeu aos que o amam. Ele está mostrando que o reino de Deus, então, é algo superior, em contraste a este mundo que passará a qualquer reino terreno. O reino de Deus ultrapassa qualquer glória e riqueza humana.
qualquer glória e riqueza humana. E Deus então prometeu aos que o amam que nós herdaremos o seu reino, que nós herdaremos o seu reino. Então jamais devemos ambicionar as riquezas deste mundo, porque elas são passageiras, elas são temporais, um dia elas se acabam, um dia tudo vai deixar de existir. Nós devemos sempre nos lembrar qual é a nossa verdadeira riqueza, qual é o nosso verdadeiro reino, que é exatamente conhecermos a Jesus e sabermos que um dia estaremos com Ele no seu reino eterno para sempre. Tiago, então, logo em seguida, ele vai denunciar a atitude do menosprezo dos seus leitores para com os pobres, em contraste com a atitude de Deus ao honrá-los. Verso de número 6, ele diz: Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais. Tiago aqui, ele nos dá a entender que a ilustração que ele usou do rico e do pobre entrando na mesma reunião e recebendo um tratamento diferenciado era mais do que uma suposição genérica que ele havia feito. Provavelmente Tiago esteja tratando aqui de questões que realmente estavam acontecendo nas igrejas para as quais ele escreve. Ele diz: vós outros menosprezastes o pobre. Essa palavra aqui demonstra um tipo de transgressão que estava ocorrendo. A palavra menosprezar significa literalmente, desonrar. A ideia é de despojar alguém da honra ou respeito que lhes são devidos. Essa palavra, ela vem da cultura oriental, que tinha um binômio, que é honra e vergonha, Honra e vergonha. Era isso que estava acontecendo ali. O que os judeus cristãos estavam fazendo em relação aos irmãos pobres nas suas igrejas. Ao negar o assento, o lugar de honra, preferindo aos ricos, na perspectiva bíblica, eles estavam desonrando o pobre. E desonrar o pobre, segundo a Escritura, é desonrar a Deus. Você vai ver texto de Provérbios, capítulo de número 14, verso 31, que diz assim: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Provérbios 17, verso 5 também diz: o que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Tiago vai deixar mais claro esse menosprezo que eles estavam fazendo com os pobres, que desonra a Deus, quando ele levanta, quando ele faz aqui a consideração dele sobre o modo como os ricos estavam tratando os cristãos. Ele diz: não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais. Tiago aqui, ele faz uma pergunta iniciada por uma negação, na expectativa de que essa resposta seja
positiva. E ele lembra aqui duas atitudes dos ricos para com eles. Primeira, a atitude da opressão. A palavra usada por Tiago aqui significa literalmente dominar. E daí a ideia de explorar, né? De oprimir. Você vai ver esse tipo de opressão, Tiago tratando no capítulo 5, os ricos oprimindo os pobres. Lá no capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 6. Ele detalha como que os ricos estavam oprimindo os pobres, que eram os seus trabalhadores. Então, os ricos que estavam sendo honrados por eles nas igrejas, em detrimento dos irmãos pobres, eram os mesmos que estavam oprimindo, mudando o seu salário, deixando de pagá-los, se enriquecendo à custa do seu suor. Porque grande parte dos cristãos, naquele tempo, eles eram pessoas simples, humildes, eram jornaleiros, eram agricultores, eram empregados dos ricos em suas propriedades de terra. E eram exatamente os ricos, seus patrões, que estavam os oprimindo. Estavam fazendo eles passar por grandes provações. A segunda coisa que os ricos faziam, diz Tiago, os ricos vos arrastam para os tribunais. Os ricos os arrastam para os tribunais. Você vai ver que os primeiros cristãos muitas vezes eram levados e eram arrastados pelas autoridades aos tribunais para se defenderem de acusações de traição, de sedição, de revolta. Paulo e Silas mesmo foram arrastados diante das autoridades pelos cidadãos de Éfeso. Paulo foi arrastado pela turba que estava enfurecida de judeus para fora do templo de Jerusalém e dali para as autoridades. E a julgar aqui pelo que Tiago diz, no capítulo 5, verso de número 6, os cristãos, então, não eram apenas condenados nos tribunais, como alguns deles certamente estavam sendo postos à morte, porque ele diz lá em Tiago 5,6: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência, né? Então essa era a estratégia dos ricos de armar os tribunais para condenar gente inocente usando o braço da lei. No caso aqui de Tiago, era o comparecimento violento e compulsório dos cristãos aos tribunais, que era movido pelos ricos, e isso tinha provavelmente duas causas. A primeira era para que os cristãos pobres pagassem as suas dívidas contraídas com seus patrões. A situação deles, a extrema pobreza, levava muitas vezes os cristãos a terem que penhorar as suas casas, seus bens, e naquela época você penhorava até membros da sua família, e parece que os ricos então arrastavam os cristãos sem qualquer misericórdia, sem qualquer compaixão. E a segunda causa é a semelhança do livro de Atos, que a gente vai ver, que os ricos poderiam estar então acusando os cristãos de traição a César e subversão dos costumes, e assim compelindo aqueles cristãos pobres perante os tribunais romanos. Essa interpretação é apoiada pelo versículo seguinte, porque Tiago vai dizer que os ricos blasfemavam o nome de Cristo.
né? De qualquer maneira, o ponto aqui é que essas pessoas opressoras e cruéis eram inimigas de Deus. Ao entrar nas igrejas, elas estavam recebendo um tratamento especial, enquanto aqueles que Deus escolheu para serem ricos na fé eram menosprezados. Veja quão grande, né, era o pecado que aqueles cristãos estavam cometendo, o pecado da discriminação pela condição econômica e social, né? Aí nós vemos o verso de número 7, que é a terceira, então, e última declaração que Tiago faz aqui sobre os ricos. E aqui Tiago nos esclarece qual é o motivo pelo qual eles estavam arrastando os crentes pobres aos tribunais. Provavelmente por causa do nome, então, deles serem cristãos. Essa era a razão. Ele diz aí no verso 7, não são eles, referindo-se aos ricos, os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Mais uma vez aqui, Tiago, ele faz uma pergunta que começa de maneira negativa e ele espera então uma resposta positiva. Tiago deseja que os próprios cristãos digam com a sua boca que os ricos que eles estavam honrando eram os mesmos que blasfemam de Cristo. A palavra aí blasfemar é a palavra falar mal ou difamar. A palavra blasfemar significa depreciar alguém mediante suas próprias palavras. Com relação a Deus, essa palavra é usado na Escritura para o falar de forma irreverente, desrespeitosa e ímpia o nome de Deus. Blasfemar contra Deus, blasfemar contra o Espírito Santo, blasfemar contra o próprio Senhor Jesus é um pecado que você vai encontrar na Escritura dos judeus incrédulos diante dos milagres de Jesus, em que eles diziam que Jesus fazia os milagres e expulsava os demônios porque ele seria o maioral, né, o chefe dos demônios. Isso era blasfêmia, né? Atribuir a Cristo, falar mal de Cristo, não reconhecer que Jesus é Deus, né? E quando o Tiago fala aqui que eles estavam blasfemando o bom nome, que os ricos estavam blasfemando o bom nome que sobre vós foi invocado, a possibilidade aqui é que o bom nome se refere ao nome de ser cristão, né? A expressão bom nome também pode ser traduzida como gognominado, né? Você vai ver isso na Escritura, por exemplo, a primeira vez que os cristãos foram chamados lá em Antioquia, no capítulo 11 de Atos, verso 26. E você vai ver que o contexto ali era exatamente um contexto malicioso, né? Colocaram como se fosse uma espécie de um apelido, né? De uma forma de bullying, chamando aqueles que eram seguidores de Jesus, que seguiam o caminho, chamando-os de cristãos, né? A palavra cristão significa, de forma pejorativa, primeiramente ela foi usada de maneira pejorativa para se referir àqueles que seguem a Cristo, né? Que seguem a Cristo. Seria um diminutivo de Cristo, né? Cristãozinho, né? Um Cristo em miniatura. E foi
o nome atribuído aos primeiros discípulos, então, de maneira pejorativa, mas aqueles que receberam esse nome acabaram incorporando este nome, né? E passaram a se identificar, então, com este nome. Aqueles que seguem a Jesus passaram a se autodeclarar cristãos, os discípulos de Jesus, né? Você vai ver Pedro também falando na sua carta que é uma honra a gente poder sofrer por esse nome, né? Alguém nos perseguir por causa da gente ser um cristão, da gente ser um discípulo do Senhor Jesus. O ponto de Tiago aqui é que aquelas pessoas que recebiam um tratamento especial na igreja, pelo fato de serem ricas, eram as mesmas que denunciavam e arrastavam os leitores de Tiago aos tribunais romanos por serem cristãos. É claro que Tiago aqui ele está falando de uma maneira genérica. Provavelmente os ricos que visitavam as reuniões daquelas igrejas não eram os mesmos que os que estavam perseguindo, mas eram da mesma classe, né? Eram ricos, eram do mesmo tipo. Embora toda forma de generalização seja injusta, Tiago aqui pretende, então, envergonhar aqueles cristãos com a gritante incoerência da discriminação que estavam cometendo contra os pobres, né? Então, quero terminar dizendo que a gente vai ver, de fato, na história, nós vamos ter vários registros de discriminação. A nossa história é marcada por preconceitos, discriminação contra discriminação racial, né? Discriminação econômica. Você vai ter na história negros sendo discriminados, judeus sendo discriminados, né? Grupos sociais como ciganos sendo discriminados, mas nunca em toda a história um grupo foi mais discriminado do que os cristãos, né? Os cristãos, um dos maiores grupos que já sofreu discriminação e perseguição em toda a história, né? E esta palavra de Tiago faz a gente, então, refletir sobre a nossa postura diante das diferenças que há na nossa sociedade, sejam elas raciais, econômicas e de gênero. Um cristão nunca deveria ter pensamentos e atitudes discriminatórias. Tiago aqui está mostrando que há um grave erro quando cristãos tenham pensamentos, atitudes que sejam traduzidos na prática como atitudes discriminatórias. Isso é incoerente, segundo Tiago, com o Evangelho. Incoerente com aquilo que o próprio Deus fez. O próprio Deus fez, onde para humilhar a soberba humana, a vaidade humana, o poder humano, a glória humana, Deus resolve escolher aqueles que são pobres, os loucos, os que não são, para reduzir a nada os que são. Então, um cristão, ele deve pensar, ele deve viver segundo a perspectiva do Evangelho. Não devemos ignorar o fato de que vivemos uma sociedade que é discriminatória, preconceituosa, né?
mas nós não podemos deixar com que esses valores do mundo que está à nossa volta definam a nossa maneira de pensar, os nossos valores, os nossos princípios e as nossas atitudes, né? Não devemos nos conformar com este século, mas sermos transformados, né, pelo Evangelho, pelo Evangelho. Devemos ter uma coerência na fé que nós professamos e na nossa prática do dia a dia, né? Que Deus possa trabalhar essas questões em nós para que possamos viver a essência do Evangelho, sempre lembrando que o que Deus fez por nós, né? Éramos pecadores, inimigos de Deus, fracos, e Deus nos amou. Ele nos deu Jesus para ser o nosso Salvador. E que assim nós possamos também nos relacionar uns com os outros, com as pessoas, com os nossos irmãos em Cristo, sem preconceitos, sem discriminações, mas vivermos de maneira coerente aquilo que nós professamos a respeito do Senhor Jesus. Amém?